Olá pessoal, sou Paulo Massa, analista de tecnologia da informação, engenheiro de software especialista em dados. Essa série de videoaulas depende do seu entendimento das videoaulas anteriores para que seu entendimento sobre o que é um data lake e a arquitetura proposta para o nosso laboratório esteja entendida previamente em sua mente. Qual é o nosso objetivo, tá? Ela é uma série de aulas onde a gente vai tentar demonstrar a transformação de dados brutos em insights prontos para o negócio, tá? Essa é a minha meta. Aprofundar no entendimento prático, né? Tudo que a gente fizer vai ser muito prático, no processamento focado na arquitetura medalhão e depois da exposição de um endpoint para ser consumido por ferramentas de analytics, a que vocês quiserem usar, que vocês tiverem na mão. Pode ser um Power BI Desktop, um Tableau, o que vocês acharem melhor, beleza? Qual o problema? Você já tem o dado no S3, né? Vocês já entenderam como é que eu subo lá, faço um upload manualmente mesmo, né? O arquivo JSON, CSV. Mas o que acontece? Quando você sobe muitos arquivos, eles estão sujos, né? Eles estão duplicados, ninguém consegue usar direito, quase que um mini pântano, né? Quando ele começa. Como chegar no dashboard e na governança, né? Vamos tentar passar por isso até o final da série. Nessa aula vamos processar esses dados passo a passo. Eu vou te mostrar o que deve acontecer em cada camada, para você nunca mais confundir, né, ou tentar não confundir mais a bronze com a silver, beleza? Revisãozinha rápida aqui da arquitetura medalhão. A RAW é uma camada de landing, né, onde os dados chegam do jeito que eles estão, sem tratamento nenhum. A bronze é o processamento da RAW, né, tem como source aí a RAW, formata os dados convertido direto para texto, né, vamos dizer assim, em formato colunar Parquet, mas todos os dados vão estar string, varchar, vamos dizer assim, para ficar fácil. Depois a gente processa a partir da bronze para silver, aí já tem um processo de tratamento, limpeza, deduplicação, padronização, beleza? E a camada silver é muito importante, tá? Vai ser a primeira momento onde você vai aplicar as suas primeiras regras de data quality, beleza? E a gold, né? A gold você tem já agregações de negócio, né? Você já tem sumarizações, cálculos estatísticos, né? Em algumas colunas que são adicionadas na tabela, também em formato Parquet, tá? E aí a gente já tem, vamos dizer assim, um formato preparado para as ferramentas de analítica, Power BI, Tableau, Click ou pesquisas, né? Que um cientista ou um analista de BI queiram fazer. É, Depois de mostrar uma parte aí de botando a mão na massa, né? O passo da bronze, tá? A gente pega os JSONs que estão lá na RAW e vamos transformar eles em formato Parquet, colunar, beleza? Então aqui tem a estrutura de pasta, tá? Onde a gente tem um padrão aí que vamos dizer que seja de mercado. Bronze, qual é o fluxo que processou, né? Que a gente chama de DAG ID no Airflow. A tabela de origem, né, e o arquivo Parquet, resultado do processamento, beleza? Mas o que é um arquivo Parquet no final? O que é esse tal de Parquet? Parquet é um formato de arquivo binário, tá? Orientado a colunas, tá? Ele é um arquivo colunar. O que acontece, pessoal? Um arquivo, não um arquivo, mas uma tabela que você faz um select no banco de dados transacional, ela traz linha a linha, ela trabalha, vamos dizer assim, orientado a linhas. Tudo bem, ela percorre todas as colunas da linha, mas ela traz ou um conjunto de linhas, ou todas as linhas, beleza? A forma de processamento é linha a linha, tá? No Parquet é diferente, ele tem uma estrutura colunar, tá? Então, a estrutura colunar permite ele rapidamente fazer uma leitura, uma seleção de um segmento de um conjunto de colunas diretamente, tá? E aí esses dados são lidos com uma performance bem alta, com bastante vantajosidade a nível de processamento, tá ok? Aqui tem algumas comparações, né, entre o formato CSV JSON, né, que é texto claro, e o Parquet. Tamanho, né, você tem uma compressão no Parquet de 20 a 30% em relação aos arquivos texto, né, reduzindo bastante a questão de armazenamento. A leitura dos arquivos texto, CSV e JSON, ela é lenta, né? Ela é processual passo a passo, enquanto que no binário colunar, como eu falei, ele traz praticamente instantaneamente os dados em colunas binárias. A compressão do CSV e JSON não nativa, né? Você pode ter um mix de formas e de despadronização de compressão, enquanto que a do Parquet é nativa, ele usa o Snap ou o gzip. CSV e JSON na bronze, não é legal, tá? Porque você já pode ter, por exemplo, cientista de dados, processamentos pesados rolando na bronze.
Então você já tem problemas de gargalo e de espaço no CSV e JSON. No Parquet, sim, tá? É o padrão que, vamos dizer, seria um padrão de ouro, né? A gente usar o Parquet. É um padrão de qualidade de mercado. Aqui tem uns exemplos, né? Por exemplo, que você teria em JSON 100 GB de JSON, cai para 20 ou 30 GB no máximo em Parquet. A mesma massa de dados em giga, tá? Fazendo a comparação. Performance queries até 10 vezes mais rápidas em Parquet. A leitura colunar, que é otimizada para analytics, né? Sem necessidade de parsing textual. O pipeline dele é simplificado. Então temos aqui na Raw, Bronze converte para Parquet, a Silver já recebe Parquet, né? Então não há que se falar em converter de novo, né? Da Bronze para frente a gente fala só de Parquet, beleza? Otimizado ainda mais e não tem reprocessamentos desnecessários. Aqui na Silver tá, seria o nosso passo 2. A gente já tem um tratamento já, alguns tratamentos, né, e data quality, por exemplo, tratamento de nulos, casting de tipos, né, de data, tipo, vem texto, vem varchar, você converte para data, vem inteiro, né, aí você vem, lá vem texto, aí você converte para inteiro, ok? Claro que aqui no meio você vai ter lixo, né, no meio, então vai ter dado que quando, vamos dizer assim, ele for correr o risco de ser truncado ou excluído, isso vai estar sendo registrado em logs de data quality. E aqui tem a estrutura de um bucket, tá? Silver, onde é praticamente igual a da bronze, sendo que você tem aqui o target table name e também um arquivo Parquet, muito semelhante. Processamento da camada Silver. Todas as colunas da camada bronze são preservadas, mas com transformações automáticas. Nome das colunas, tipos inferidos automaticamente, data, número e categoria. Então você vai ter esses typecasts acontecendo, valores nulos sendo tratados inteligentemente, entre outras ações que podem ser, que devem ser tratadas a nível de qualidade de dados aqui na Silva. Exemplo de regras de qualidade, verificação de valores nulos, né? Como que seria isso, assim, descendo um pouco o nível, o detalhe? Que ele verificaria em nulo? Campos críticos, né? Então, se o campo é ID, ele consegue inferir, né? Ah, é um campo ID, ele é identificador, não pode ficar nulo. Então, ele vai dar um check OK, vai computar um joinha para quando tiver, mas quando não tiver, ele vai dar um X em vermelho. Tá? Ele vai dizer que não foi bom. Para que isso é por registro, tá? Esse processamento. Campo identificado como chave, entre outros, tá? Entram nessas regras de não ser nulo. Aí aqui ele tem três categorizadores dessas regras de qualidade que ele grava lá nas colunas. Campo obrigatório está preenchido? Se está, pass, né? Ele vai dar um true lá, um verdadeiro no pass. Passou. Feio. Campo obrigatório vazio, falhou. Skip. Coluna não é categorizada como crítica. Então, se você disse lá em algum metadado que ela não é crítica, ela não entra nessa análise, ela vai ser bypassada nessa análise, tá? Por exemplo, um exemplo aqui seria um campo opcional do tipo o lote, algum campo do endereço lá que não é obrigatório, ou um segundo telefone da pessoa, coisas assim, né? Então, aqui tem uma artezinha para mostrar como isso aí é quantificado, né? Então aqui, ó, customer number não pode, é a regra, né? Então vamos dizer que você tem uma tabela customers e aí o customer number não pode vir vazio. Então, se ele está preenchido aqui, ó, ele computou mais um. Se ele não está preenchido, porque ele, vamos dizer, é um campo-chave, ficou o xizinho aqui, tá? O xizinho de computou negativamente, vamos dizer. Beleza? No caso de tá, no primeiro ele veio aqui o valor 103, né? Para ficar mais claro, e no segundo registro encontrou um null. Então deu esse resultado aí. Outro exemplo de data quality, validação do tipo de dados, né?
que ele está verificando aqui? Esses valores numéricos devem ser finitos, não infinito e não não. Então o PES, né, passou, o número é finito, né, e válido. Não tem uma equação ali, uma matemática, alguma coisa que transforma ele, né, numa dízima periódica, né, alguma coisa assim. O número é finito, infinito, falha, né? Se ele é infinito, vai falhar, que é a negação do primeiro, né? E a coluna não é numérica, né? Então, se não é numérico, não tem sentido você fazer esse tipo de checagem aqui, beleza? Em campo string. Então aqui é a mesma coisa, né? O limite de crédito do cara, 50 mil, beleza, um valor normal. De baixo aqui, ó, foi categorizado como infinito, ele computou um menos um aqui, um negativamente. Beleza? Aqui a gente tem uma explicação de uma tabela explicando aí essas regras, né? Para a gente ter uma ideia melhor. Vocês podem olhar com mais calma depois, paralisar o vídeo, beleza? Opa, pessoal, tudo bem? A ideia aqui agora é a gente dar uma entendida na interface do MyDataFlow, que é a plataforma que nós vamos utilizar para fazer o nosso treinamento, os nossos estudos, né? A ideia foi desenvolver uma ferramenta fácil, simples de criar pipeline medalhão e de criar um data lake, sem precisar você perder tempo com configurações, né, pesadas e construção de ambientes, beleza? Então nós temos aqui um menu inicial, tá? Você pode assistir as videoaulas aqui clicando em videoaulas. Nós estamos colocando mais aulas aqui conforme vamos desenvolvendo o cronograma, ok? E aqui nós temos um dashboard, né, da ferramenta, tá? Bem fácil de usar, tá? O que que acontece, pessoal? Quando a gente cria um pipeline, a gente precisa de uma pasta para organizar os pipelines, tá? Então a gente tem um, um item aqui que é uma pasta, um workspace, vamos dizer assim, ok? Onde que isso é criado? Aqui, ó, no menu superior, pastas, ok? Aqui você pode incluir uma pasta, tá? Alterar uma pasta, clicando aqui no lapisinho, ok? Ou excluir uma pasta, certo? Aqui a gente já tem uma pasta engenharia, tá? Eu estou logado aqui em cima com o usuário engenheiro de dados, aqui no canto superior direito, tá? Já estou autenticado com ele. E vamos fazer aqui uma simulação da criação de um pipeline. O que acontece, pessoal? Tem um arquivo de exemplo aqui, ó, um JSON, onde você pode baixar esse exemplo na sua máquina, ok? Para o nosso teste nesse momento, eu vou usar esse aqui do cantinho que tem a estrela, tá? Que é o ETL completo, bronze até gold, ok? Ele vem com esse nome aqui, tá? Você pode substituir completamente. Eu vou chamar de pipeline JSON, tá? Aqui eu vou deixar como JSON para bronze, silver, gold. E vou selecionar a pasta aqui do meu engenheiro, beleza? Próximo passo. Vamos selecionar um tipo aqui. Vou dar JSON. Eu posso fazer múltiplos arquivos ou um só. Nesse momento eu vou fazer um arquivo só. Ok? Eu tenho um arquivo JSON aqui, tá? Próximo. De fonte de dados, agora nós fomos para transformações, né? Preenchemos as informações básicas, depois fonte de dados, e agora estamos em informações, beleza? Vou deixar marcado aqui o pipeline completo, beleza? Que é o recomendado. E vou deixar essa opção aqui, tá? Em função JSON vazia, tá? Ela pode ser usada futuramente, mas no momento eu não vou utilizar. Ok, agora o agendamento. Pode ser manual ou agendado. Vou deixar aqui como, vamos marcar agendado. Vamos deixar como diariamente, ok? Próximo, agora estamos numa página de revisão. Aqui tem todos os dados que a gente preencheu, tá? O nome, a descrição, a pasta, o tipo, qual é a classe que ele vai usar.
Essa função Python nada mais é do que uma classe do framework, da ferramenta, que já ela é pré-preparada, vamos dizer assim, para construir um medalhão completo, ok? Então, tudo revisado certinho, vamos clicar aqui no botãozinho direito embaixo, criar pipeline. Criado com sucesso, como vocês veem aqui a mensagem, ok? O que acontece, pessoal? Depois que ele cria esse medalhão, a gente pode ver ele, né? Não o medalhão, mas criou o metadado do que vai ser o nosso medalhão. A gente consegue ver ele aqui, ó. Deixa eu voltar a casinha aqui. Ó, a gente vem aqui na opção, ó, a gente dá um scroll para baixo aqui no dash e ver pipelines, beleza? Seleciona a pasta, tá ele lá. Se você perceber aqui, ó, é, se eu voltar em fonte de dados, der mais um next aqui em edição, você vai ver que o arquivo raw já está carregado aqui, ó, tá vendo? Ele cria um outro nome, né, serial, e coloca o arquivo JSON em raw pipeline JSON. O pipeline JSON é o nome da sua pipeline, beleza? Essa é a estrutura de pasta. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora. Ok? Beleza. Deixa eu voltar ao browser. Voltando aqui para nossa dashboard. Depois que a gente faz essa criação, ele vai aparecer aqui, ó, em Pipeline Serviços, tá, no menu Pipelines ETL, ok? Vocês podem ver, ele já está aqui, tá, pessoal? Já foi criado como o primeiro item. O que agora a gente faz aqui dentro do Airflow? A gente simplesmente, ó, aperta o botãozinho Play lá no canto superior direito, está executando a nossa job, ok? Beleza. Total sucesso, job executado. Voltamos ao My Dataflow. O que isso vai permitir, pessoal? Que a gente vem agora aqui em Serviços, na opção do menu SQL Editor, tá? Onde a gente vai fazer as nossas queries e a gente já vai observar ele aqui, ok? Pode ver que ele já está aqui, ó. Tanto o Parquet quanto o JSON. Então, vamos tentar entender essa estrutura de pasta aqui, ó. Vou recolher todas elas, ok? Então, eu tenho a minha bronze já convertida para Parquet, beleza? Posso clicar aqui, selecionar o arquivo, dou um executar. Ele está aqui. Eu fiz um arquivinho pequenininho só com 3 registros para a gente gravar esse vídeo, ok? Beleza. Todo meu pipeline já está criado. Eu já tenho a bronze, a delta, a gold, a silver. Tá? Vamos na silver aqui. No caso, eu já tinha executado uma, por isso que tem dois. Aqui já, né? Com os campos renomeados na silver. Alguns dados já tratados, ok? Também já tenho a minha camada gold, beleza? Ok, pessoal. Nós temos também aqui no Code Editor, além do SQL Editor, nós temos uma abazinha aqui, ó, validações, tá? Aqui que nós vamos criar nossos códigos customizados. O que é isso aqui, pessoal? Nada mais é do que um editor Python. Aqui ele tem um exemplozinho bem simples, tá? Com a parte do GitHub também, para você fazer a conexão e salvar os seus scripts. Aqui que nós vamos criar os nossos scripts, ok? A gente vai criar o script, vai testar, vai salvar, executar e deployar. O que é o deployar? É pegar, por exemplo, um script de limpeza da camada Silver, por exemplo, e instalar ele dentro do nosso pipeline, né? O que vai acontecer? Quando a gente fizer o deploy, ele vai ser instalado e vai ser criado aqui mais uma job ou uma implementação de job especializada, tá? Mas isso é um assunto mais para frente, ok? É isso aí, pessoal. Queria passar só essa ideia de como que é a interface do sistema e estaremos de volta em breve. Obrigado.